Um dos carros-chefe de comércio e consumo nos Estados Unidos, o setor de turismo, está em queda. Para se ter uma ideia, em 2025 o país deve perder mais de 12 bilhões de dólares em comparação aos gastos de turistas realizados em 2024. Os motivos são variados, mas podem estar sendo puxados principalmente pelas políticas mais rígidas nos controles de fronteiras, impostas pelo governo de Donald Trump, o que tem abalado a imagem dos Estados Unidos em todo o mundo. E isso tem afetado brasileiros que viajam para o país para fazer compras e também quem vive do comércio de produtos americanos no Brasil. E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como o Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu me conecto com Nova York, onde está a repórter Luciana Rosa, que conversou com brasileiros que costumam ir aos Estados Unidos a trabalho ou para fazer compras. A reportagem completa pode ser acessada no site da DW Brasil. Luciana, obrigado por participar do DW Revista e, bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que se vê e se sente nas ruas, no comércio das cidades americanas? É possível perceber uma mudança brusca de comportamento em relação ao turismo e ao comércio após o início deste segundo mandato de Trump? O que a gente sente nas ruas e nas lojas é uma mudança bem clara nesse ritmo do consumo estrangeiro. Por exemplo, quando eu fui tentar encontrar esses turistas brasileiros em lugares os quais eles afloram, que são, por exemplo, as grandes lojas aqui de Manhattan ou os outlets de New Jersey, de Nova Jersey, foi bem complicado encontrar turistas brasileiros. O que geralmente é muito comum, foi realmente uma batalha encontrar alguém que não fosse residente. Você até encontra brasileiros, mas não encontra a gente visitando ou vindo para cá especialmente para fazer esse turismo de compras, né? Que é bastante comum aqui em Nova York e também na Flórida, né? São cidades, então, como Nova York, Miami e Orlando, que sempre foram essas vitrines do turismo internacional que continuam cheias, mas com outro perfil de visitante, né, Guilherme? As vitrines estão ali, os outlets, eles continuam lotados de americanos, mas há muito menos sotaques estrangeiros, né? É muito mais uma questão do comércio local mesmo. E falando de números, então, segundo o World Travel and Tourism Council, que é um fórum de turismo internacional, os gastos de turistas internacionais devem cair de 181 bilhões de dólares em 2024 para menos de 169 bilhões neste ano. Isso seria uma perda de quase 12,5 bilhões de dólares, o que é muito expressivo para um setor que representa quase 8% da economia americana. Alguns dos fatores que são apontados para essa retração no turismo são principalmente os controles migratórios mais rígidos e também uma percepção negativa dos Estados Unidos no exterior, né? O pessoal está com um pouco mais de receio de solicitar um visto de turista, um visto temporário, de cruzar a fronteira, né, os controles aqui dos Estados Unidos para ingressar no país. Realmente sempre foi, né, um processo um pouco burocrático, caro, e hoje as pessoas elas têm mais receio ainda de tentar, então, obter essa permissão para viajar ao país. E entre os que continuam vindo, muitos estão também reavaliando os seus orçamentos, gastando menos, né, em outras palavras. Os visitantes internacionais, eles ainda enfrentam estes anos de inflação dos Estados Unidos que elevaram também os preços, né? Essa é a outra razão, né? Os preços de hospedagem, alimentação, que acabaram deixando o país também muito caro. Algumas cidades como Nova York são realmente difíceis de visitar devido aos altos preços de atividades comuns, como, por exemplo, pegar um metrô ou se hospedar num hotel, né? Segundo dados da Administração de Comércio Internacional dos Estados Unidos, o número de chegadas de estrangeiros por via aérea caiu 6,6% em junho, em relação ao ano passado.
Luciana, e o que os Estados Unidos estão fazendo ou planejam fazer para reverter esse quadro, se é que o país tem alguma coisa em mente nesse sentido? Essa é uma pergunta muito interessante, Guilherme, porque por enquanto há pouca sinalização concreta de que o governo Trump vai atuar diretamente para reverter isso. Então não existe nenhuma política, nenhum plano, não existe uma preocupação com relação a esse setor especificamente. Pelo contrário, as políticas elas estão endurecendo ainda mais. Não tem um plano de retenção, de contenção dessa crise. Muito pelo contrário, ela tende a se agravar. E de que forma isso tem afetado os brasileiros e brasileiras, tanto os que fazem turismo de compras quanto os que vão até os Estados Unidos para depois revender mercadorias no Brasil? Então, esse é um caso curioso e esse é um ano particular também. E ano que vem também será um ano particular porque a gente tem Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo vai ser sediada aqui nos Estados Unidos, em conjunto com o Canadá e com o México, né? Mesmo com todas as questões que eu tô te colocando e que a gente traz nessa reportagem, os brasileiros eles continuam vindo. E de janeiro a março, quase 500 mil de brasileiros cruzaram as fronteiras americanas, um aumento de 5% em relação a 2024. Lembrando que o Brasil é o quarto país que mais envia turistas aos Estados Unidos, tá? Ele fica atrás apenas do Reino Unido, da Alemanha e do Japão. Mas qual é a minha teoria com relação a esse acréscimo? A gente teve a Copa do Mundial de Clubes aqui. O Mundial de Clubes, ele não aconteceu apenas em Nova York, né? Então a gente teve um acréscimo nessa vinda de brasileiros justamente que estavam se planejando acompanhar suas equipes de futebol, né? Torcedores que vieram acompanhar esse campeonato e que provavelmente se planejaram antes para vir para os Estados Unidos, né? Isso não foi após a posse, né? Porque os calendários esportivos eles são planejados com um pouco de antecedência. Mas enfim, o comportamento mesmo assim mudou. O turista hoje ele vem mais contido, ele compra menos, pesquisa mais e muitas vezes vem aproveitar promoções, né? No caso do turismo de compras. Como é o exemplo de um dos casos de uma das pessoas com as quais eu conversei e eu entrevistei ela em um dos outlets, o Jersey Gardens, em Nova Jersey. E ela costuma vir aos Estados Unidos com certa frequência, 2 vezes ao ano, ela me disse, para comprar roupas, acessórios e revender no Brasil. Mas ela disse que agora, diante dos preços que ela tem encontrado e da situação migratória, de controle migratório, que ela já está começando a pensar se realmente vale a pena fazer, remarcar, organizar uma próxima viagem, né? Se o negócio dela vai continuar compensando. E o problema, segundo ela, é a imigração e também a questão econômica. Essa percepção também se repete em Orlando, que é outro polo de turismo de shopping, né? De turismo de compras, onde eu conversei com personal shoppers e consultoras que são especializadas em compra de enxoval. Elas notam também uma queda nesse movimento de brasileiros. Muitas pessoas, elas antes preferiam vir aos Estados Unidos e fazer as compras pessoalmente e agora estão preferindo a compra online. Então elas conversam com essas consultoras, escolhem os produtos, as consultoras elas fazem um pacote, né, e aí enviam para o Brasil. Uma das personal shoppers que eu entrevistei, ela me disse que atende há muitos anos brasileiros na Flórida. Ela contou então que esse fluxo de clientes presenciais então caiu cerca de 20% nos últimos 13 meses. O brasileiro ele continua viajando, mas ele mudou o comportamento dele como turista aqui nos Estados Unidos, eu diria. Isso é algo interessante, né, Luciana? O aumento do número de turistas brasileiros em 5% em relação a 2024, mas muito devido a um planejamento prévio, bem antes da posse de Trump, devido ao Mundial de Clubes de Futebol. Mas, no fim das contas, no geral, o comportamento do turista brasileiro mudou e o fato é que os brasileiros não são os únicos que viajam ou deixam de viajar. Entre os mexicanos, por exemplo, houve diminuição de 21% e entre os canadenses de 46%. São dois países fronteiriços, né? São viagens muito mais curtas, muito mais baratas de se fazer. Você consegue viajar ao Canadá de carro daqui de Nova York, por exemplo, né? Também tem partes do oeste, do sul dos Estados Unidos que você consegue cruzar a fronteira com o México também com bastante facilidade. Então, esses turistas, eles deixaram de vir, eu acredito que em parte porque tanto o Canadá quanto o México foram os primeiros países, junto com a China, obviamente, a serem afetados pelas duras políticas tarifárias impostas por Trump. Um caso curioso que aconteceu no Canadá com relação a essa mudança na cultura, essa animosidade com relação aos Estados Unidos, café preto, café passado que a gente tem no Brasil, né, que é chamado café americano, tanto aqui como no Canadá também. Algumas cafeterias do Canadá passaram a chamar canadense, a partir do momento em que Trump começa a ameaçar a impor tarifas e restrições ao Canadá ou até mesmo anexar o país.
E não são apenas mexicanos e canadenses que, diga-se aqui, num geral, os europeus também têm deixado de ir aos Estados Unidos. Entre os alemães também houve redução. Segundo, por exemplo, uma reportagem da rede VDR, houve redução de 28% de turistas alemães viajando aos Estados Unidos. Eu ia citar isso, Guilherme, exatamente, porque a gente não tem ainda os números do que foi o verão, né? A época em que o verão, né, do hemisfério norte, em que existe mais esse fluxo de viagem entre os americanos que viajam para a Europa e os europeus que vêm aqui para os Estados Unidos, né? Previsões todas do setor do turismo é que esses números tendam a baixar, a diminuir muito, né? Com relação ao que foram os números do ano passado. Realmente, não é só a questão do turismo do Canadá, do México ou do Brasil. A gente teve muitos casos, por exemplo, de turistas franceses que foram barrados em imigração, coisas que a gente não costumava ver, histórias que a gente não costumava escutar, começaram a pipocar nos meios de comunicação, né, de pessoas sendo barradas ou sendo, enfim, impedidas de entrar no país. Luciana, e a questão das novas tarifas impostas pelo governo Trump, isso tem afetado os brasileiros de alguma forma? A questão das tarifas, ela é super lenta, ela é muito mais lenta do que as notícias, né? Então, as tarifas, elas foram adiadas, lembra que a política de tarifária do Trump foi anunciada em abril, e aí deveria entrar em vigência em agosto, tanto as taxas mesmo as taxas cobradas, aplicadas à China, ao Canadá e ao México, que foram as primeiras, também, elas foram e continuam sendo adiadas. Então, essas tarifas, elas não necessariamente estão refletindo nesses preços, ou nessas taxas de importação, exportação ou compra de produtos ainda, porque elas ainda não entraram em vigência ou estão agindo sobre esses carregamentos que já chegaram aos Estados Unidos com relação aos nossos produtos, né? E ao envio também, ou seja, e eu te digo isso também baseada nas entrevistas, né? Perguntando para esses personal shoppers se houve um aumento, se as pessoas estão deixando de comprar. Tem uma questão também muito as pessoas se adaptam aos novos preços, né? Tem um desejo de consumo, tem uma exclusividade. O que eles vêm procurar aqui nos Estados Unidos, muitas vezes, não é um produto mais barato. É aquele produto exclusivo que eu só encontro nos Estados Unidos e que eu não consigo comprar no Brasil. Luciana, para encerrar, eu queria saber como é que está o dia a dia aí nos Estados Unidos. Conta um pouco pra gente como é viver num país onde as políticas anti-imigração têm sido extremas. Dá medo mesmo? É perceptível também a mudança de comportamento do próprio povo americano em relação a isso? Enfim, como é que está o clima no país? Clima de tensão ele está aumentando, Guilherme. Tropas militares sendo enviadas a algumas cidades como Chicago, em Illinois, Portland, em Oregon. A gente teve aqui em Nova York um episódio durante a cobertura dessas detenções que o ICE, a Polícia Migratória, tem feito no prédio federal, da Corte Federal aqui de Nova York, né? Em que os fotógrafos estavam cobrindo esse momento e houve um empurra-empurra, na verdade, uma tentativa de um dos fotógrafos de entrar num elevador com os agentes do ICE e uma pessoa que estava sendo detida, e os agentes, eles se irritaram e empurraram esse fotógrafo, e ele acabou empurrando outras duas pessoas que estavam aí fazendo a cobertura. Um deles era um cinegrafista de um canal turco que caiu, que enfim se machucou bastante, que teve que ser atendido às pressas, levado ao hospital. Então a gente se vê dentro do que seria a minha esfera, né, jornalística também, ter que acompanhar essa evolução, essa escalada de violência acaba dando medo, né? A gente não sabe até que ponto, qual é o limite. Nós tivemos 2 brasileiros que foram atender as suas entrevistas por green card, um caso de uma cineasta na Califórnia, um ator aqui em Nova York, ambos casados com cidadãos americanos e que foram detidos. As matérias que eu fiz, da matéria anterior que a gente conversou com uma das minhas fontes, e eu recebi um áudio dessa pessoa me falando que o bairro brasileiro em Nova Jersey, que a situação só tinha piorado. Ela é diarista, ela tem uma empresa, né, uma agência, e contrata outras pessoas imigrantes também que fazem esse trabalho. E ela disse que agora sim tá impossível conseguir gente disposta a trabalhar, disposta a sair à rua, se expor, porque a situação se agravou bastante. Obviamente tem cidades como Nova York que ainda representam alguma resistência, a gente vê crescimento de protestos, de atos contra as ações dessa polícia migratória, né, e a favor dos imigrantes,
imigrantes, da permanência desses imigrantes aqui, ou pelo menos dar o direito dessas pessoas se defenderem diante de uma corte antes de serem deportadas. Ao mesmo tempo que a resistência aumenta, a força, ela também escala, né? O governo coloca mais e mais tensão nesse que sempre foi a principal bandeira de campanha do Trump, essa questão da deportação desses imigrantes ilegais nos Estados Unidos. E hoje é isso, é um país, os Estados Unidos são um país dividido, com muitas contradições, que acaba sendo acolhedor para alguns, mas muito hostil para outros perfis específicos. A gente não pode esquecer de uma decisão recente da Corte Suprema que autoriza a detenção de imigrantes essas detenções baseadas na cor da pele e no sotaque ao falar inglês. Então aí a gente já tem uma ideia de como são subjetivas também como são subjetivos esses critérios, talvez, para uma ação de, enfim, detenção, deportação, escalada de violência. Então é tenso, realmente a tensão só está aumentando. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado à Luciana Rosa pelas informações, análises e percepções compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final e a coordenação são do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.